Olá, meus amigos! Agora vamos falar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria, né? Os estados físicos da matéria são extremamente importantes a gente conhecer as propriedades desses estados, até porque a gente precisa entender o que é temperatura. Mas sem antes, sem a gente conhecer os estados físicos da matéria, a gente não consegue entender o que é temperatura. Tá? A gente tem 3 estados físicos no cotidiano: o sólido, o líquido e o gasoso. Tá? E cada um tem suas propriedades, né? Por exemplo, se você está sentado agora numa cadeira assistindo esse vídeo, você sabe que seu bumbum não quebra essa cadeira, porque o estado, a madeira, né, a cadeira ou plástico é feito do estado sólido, está no estado sólido e tem propriedade de dureza. Agora, quando você mergulha numa piscina, você consegue furar a água. E você anda por aí, você consegue furar o gás, né, que é o ar, né, a camada atmosférica, com muita facilidade. Então vamos ver a primeira propriedade, que é o líquido, o sólido, né? Desculpa. O sólido, ele tem uma ligação química muito forte, né? A ligação química entre as moléculas é muito forte, tá? Você pode imaginar essa ligação química como se fosse uma mola, né? Você pode imaginar aqui uma mola que liga essas moléculas, e essa mola ela é dura, muito dura. Então por isso que essa ligação é muito forte, tá? O movimento das moléculas vai ser bastante limitado. Claro, né? Como essa mola é muito dura, ela não deixa essas partículas mexer muito, né? Na verdade, as partículas ficam oscilando aqui, mas numa região muito pequena de movimento. E aí as moléculas estão muito agregadas, né? Elas estão muito próximas uma das outras. Geralmente, né, corpos no estado sólido têm uma densidade maior do que nos outros estados. Então, essas características dão essas propriedades que a gente vê no cotidiano, como dureza, por exemplo. O sólido é uma coisa dura. E o líquido, essa ligação química já é um pouco mais fraca, já não é tão forte, então a gente poderia imaginar que no estado líquido, né, essa mola seria uma mola um pouquinho menos dura do que no estado sólido, e aí essa ligação se torna menos forte. A consequência disso é que as moléculas agora conseguem se movimentar um pouco mais, com uma liberdade maior, e, obviamente, essas partículas elas estão menos juntas, menos agregadas, tá? E aí, claro, o estado líquido, né, no sólido, o formato do objeto é dado pelas suas próprias partículas. Já no estado líquido, não. No estado líquido, o formato do líquido vai ser o recipiente aonde ele está inserido. E para a gente fechar o nosso terceiro estado, a gente tem o estado gasoso. No estado gasoso, por exemplo, quando você coloca um perfume ou quando você solta um pum, o que acontece, né? Tanto o perfume quanto o pum, ele vai se espalhar por todo o ambiente, né? O perfume é uma coisa boa, o pum já não é uma coisa tão boa assim, né? Então, essas partículas, elas têm uma ligação química zero, então não existe mais molinha nenhuma ligando essas partículas, tá? Obviamente, como não existe nenhuma ligação química entre essas moléculas elas vão ter um movimento livre, né? E o espaçamento entre essas moléculas é muito grande. Então, graças a essas características, né, você tem esse espalhamento. Você passa um perfume, né, as partículas vão se movimentar por todo o quarto, ou o banheiro, ou a sala, porque essas partículas têm um movimento livre, conseguem se movimentar com facilidade, certo? Então esse é um resuminho aí dos 3 estados físicos da matéria, mas uma coisa importante para a gente entender temperatura no futuro. Em qualquer estado, as partículas estão sempre em movimento, mesmo no estado sólido. O movimento é restrito? É. O movimento é pequeno? É. Só que eles se movimentam também, como em qualquer outro estado. Tudo bem? Então é isso aí. Um grande beijo e até a próxima!